Olá, somos alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia, cursamos Direito e estamos aqui na Praça Central da cidade para saber da população se eles estão cientes sobre o que é incidente de assunção de competência. Você sabe o que é incidente de assunção de competência? Desculpa, eu só falo na presença do meu advogado. Você sabe o que é incidente de assunção de competência? Uai, filha, não sei não, só vim sacar meu benefício da Previdência, tchau. Você sabe o que é incidente de assunção de competência? Vai passar no Jornal Nacional? Você sabe o que é incidente de assunção de competência? Sei não, eu só sei que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Pelo visto, ninguém aqui sabe o que é incidente de assunção de competência, mas fique tranquilo que vamos te explicar. Então vamos ao real conceito sobre incidente de assunção de competência. Ele também pode ser representado pela sigla IAC e consiste em basicamente um procedimento previsto no direito processual civil brasileiro que permite que um relator submeta a julgamento de um processo a um órgão colegiado de maior abrangência dentro do tribunal. Isso ocorre quando a causa envolve uma relação de questão de direito com grande repercussão social. O incidente de assunção de competência está regulamentado pelo artigo 947 do atual Código do Processo Civil. Revela-se admissível quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Consiste no deslocamento da competência funcional de órgão fracionário para acessar o recurso ou processo de competência originária ou remessa necessária para um órgão colegiado de maior composição. O acordão preferido pelo órgão colegiado se consubstanciará em um precedente que vinculará todos os juízes e órgãos funcionários do tribunal, salvo eventual revisão de tese. Importante também lembrar que atualmente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui incidente de assunção de competência admitidos. Incidentes de assunção de competência, IAC, são procedimentos no novo Código de Processo Civil, o CPC, que permitem que um tribunal superior decida questões de competência, evitando conflitos entre diferentes órgãos jurisdicionais. O artigo 947 do CPC regulamenta o IAC, estabelecendo os requisitos e procedimentos para sua aplicação. O artigo 947 é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolve relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Em resumo, o EAC é uma ferramenta importante para garantir a eficiência e uniformidade das decisões judiciais, evitando disputas sobre qual tribunal deve julgar determinado caso. Bem, conforme o artigo 947, o cabimento, neste contexto, os itens que são cabíveis são a relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos, mas com potencialidade de uma eventual repetição, conforme preceitua o parágrafo 4º, no contexto de conveniente prevenção. Presente esses quesitos, o tribunal avoca a competência para fixar a tese prevalente, por isso que se chama incidente de assunção de competência, como se o tribunal chamasse a responsabilidade e falasse: eu vou agir desde já para eu fixar a tese para essa questão relevante de direito que possa gerar repercussão, porque potencialmente isso aqui pode virar uma pancada de processos repetidos, inclusive antecipando a necessidade de não se ter um IRDR. A legitimidade do incidente de assunção de competência poderá ocorrer de diversas maneiras, sendo através
de ofício do relator, mediante requerimento de uma das partes, através do MP ou da Defensoria Pública. Mesmo que essas partes não estejam interligadas diretamente com o processo, o interesse social para a constituição de procedentes justificará a autoria do Ministério Público e da Defensoria Pública. O órgão competente para o julgamento do incidente de assunção de competência será aquele definido pelo regimento interno do tribunal. No entanto, é necessário que ele tenha uma composição mais ampla do que o órgão inicialmente competente para o julgamento. Esse órgão poderá constituir-se num grupo de câmaras, ser o órgão especial ou o pleno do tribunal. O certo é que, levando-se em conta a natureza da matéria, ele terá uma composição que numericamente represente a maioria do tribunal. A Câmara ou a turma que acatar a proposição, lavra acórdão e encaminham o processo ao órgão definido pelo regimento interno. E, posteriormente, esse processo será submetido à nova distribuição com sorteio do relator. O procedimento, então, tem início com o pedido fundamentado, demonstrando essa divergência jurisprudencial. O relator analisa a admissibilidade, intima as partes e o Ministério Público. Após a instrução, o caso é então submetido a um órgão colegiado do STJ, que assim decide sobre o incidente de assunção de competência e a uniformização. O relator possui, então, um papel fundamental e central no incidente de assunção de competência, garantindo que o procedimento ocorra seguindo a legislação e as normas em vigor, contribuindo, assim, para a uniformização jurisprudencial. Quanto à análise dos pressupostos de admissibilidade, são levados em consideração a relevância da questão de direito, a divergência jurisprudencial, a existência de recursos pendentes, a petição devidamente fundamentada, o pedido específico ou a manifestação do próprio Ministério Público. Em setembro de 2016, o STJ, por meio de uma emenda número 24, uma emenda regimental, ele alterou seu regimento interno e trouxe consigo algumas das mudanças do novo CPC acerca do incidente de assunção de competência. Essa emenda, ela serve para regulamentar o procedimento do incidente de assunção de competência. Ficou definido, dentro dessas questões, dentro dessas novas mudanças, ficou definido que a proposta do IAC, ela deverá ser publicada e transcorrer em meio eletrônico, e que o ministro do órgão julgador ele deverá analisar essa proposta no prazo de até 7 dias. Além disso, ficou definido que a decisão proferida no incidente de assunção de competência, ela deve ser publicada no Diário de Justiça eletrônico e ela, uma vez publicada, é irrecorrível. Bom, em razão da eficácia vinculante da tese firmada em AC, entende-se o quê? Que são aplicáveis perfeitamente as regras do artigo 983, caput e seu parágrafo 1º, que diz o seguinte: o relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias, eles poderão requerer juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida e, em seguida, manifestar-se o Ministério Público no mesmo prazo. O seu parágrafo 1º diz o quê? Que para instruir o incidente, o relator ele poderá designar data para, em audiência pública, ouvir o depoimento de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Bom, o que isso quer dizer? Que é possível a admissão da intervenção de terceiros na qualidade do amicus curiae,
que, traduzindo para o bom português, que é amigo ou amigos da corte, e a realização de audiências públicas. No contexto da suspensão de processos, por tema que suscita a divergência no julgamento do IAC, está relacionada à possibilidade de suspensão destes, enquanto se aguarda o seu julgamento, tal como ocorre na apreciação de casos repetitivos. A entendimento da terceira turma do STJ pela inviabilidade de aplicação do artigo 1037, inciso 2, ao IAC, sob o argumento de que não há regra nesse sentido. Por outro lado, no julgamento do IAC número 3, a mesma Corte admitiu o sobrestamento dos processos com base na analogia ao rito dos recursos repetitivos. Bom, então resumindo, o incidente de assunção de competência é fundamentado no artigo 947 do Código de Processo Civil. Trata-se de um incidente processual a ser instaurado quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou processo de competência originária de tribunal de segunda instância envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. São legitimados o relator de ofício, as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública. É admissível em qualquer caso e em qualquer tribunal. Tem como objetivos provocar o julgamento de um caso relevante por um órgão colegiado de maior composição, definir ou compor uma divergência interna do tribunal sobre aquela questão e formar um precedente obrigatório. O órgão julgará a causa e construirá a sua tese que vinculará os demais tribunais. O acórdão proferido vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Para você que assistiu até aqui, deixamos um link na descrição com o e-book para facilitar os seus estudos. Um beijo e até a próxima!